Olá, eu sou Mariana Benchimol, sou pedagoga, educadora e venho realizando uma pesquisa com a intenção de potencializar as relações afetivas e a intimidade entre nós, que somos natureza, e o meio ambiente, né? O que comumente a gente entende como natureza. E nessa pesquisa eu vou compartilhar alguns processos com vocês e o primeiro deles são as tintas naturais. Então vou ensinar para vocês uma tinta que é super simples, que é com a casca da cebola. E é um elemento que a gente tem em casa, né? Bem comum da gente ter em casa, principalmente essa casquinha douradinha. Então eu coloco no fundo da panela, coloco um pouquinho de água e o macete é deixar bem concentrado. Colocar pouca água para a quantidade de casca de cebola. E aí eu vou tapar e vou esperar ferver. Acabei de desligar o fogo e aí a gente coa esse chazinho. E ele já está pronto para usar desse jeito. Lógico que se a gente for trabalhar com criança, tem que esperar esfriar, né? Para conservar por mais tempo, eu posso acrescentar um pouquinho de sal grosso. Mas é opcional, é só por uma questão de conservação mesmo. Então, vou botar aqui, ó, só um pouquinho para essa quantidade, é meio de olho. Mas depois no material escrito, eu mando as medidas todas certinhas, tá? E tá essa cor linda. Daqui a pouco vocês vão ver como fica no papel. Então agora eu vou contar para vocês como é que faz a tinta com a macela à base de água, do mesmo jeitinho que eu fiz com a casca da cebola. Eu coloco um pouquinho da macela, coloco água, dou uma mexidinha e vou deixar fervendo no fogo baixo para ela ter bastante tempo de curar. E vou aproveitando o aroma delicioso que a casa fica quando a gente faz esse chazinho de macela. Gente, é um cheiro maravilhoso. A macela é legal a gente sempre espremer depois, porque ela sempre, ó, ela solta ainda bastante tinta. Quando a gente estiver coando a tintura à base de álcool, também tem que espremer bastante para a gente aproveitar toda a tinta que foi feita. É um outro tom de amarelo. E eu acho muito legal comparar esses tons de amarelo, principalmente depois que eles secam no papel. Então a tinta de café, eu vou acrescentar o café dentro da água. Vou ligar o fogo baixo e vou deixar fervendo aqui dentro, ele destampado mesmo, que é para essa água dar uma reduzida e ela fica bem colorida. Depois que ela tiver reduzido e fervido um tanto, eu vou coar no coador de pano, como se eu estivesse passando o café normalmente. Então aqui acabou de ferver e eu vou coar. Eu posso até reforçar e colocar mais café aqui dentro se eu quiser. De preferência eu não faço essa lambança de deixar escorrer. E a minha tinta está pronta para uso. Se eu quiser aumentar o tempo de conservação, eu adiciono um pouco de sal grosso e
essas tintas à base de água, o melhor lugar para conservar é na geladeira. Então eu acabei de ralar o açafrão, vou colocar na panelinha, colocar um pouco de água. Olha como já fica lindo. Antes de ferver ele já está super amarelo. E vou deixar reduzir essa água em fogo baixo. Então acabei de tirar do fogo o açafrão e vou coar. E olha que amarelo mais lindo. O azul é uma cor bem difícil da gente conseguir na natureza, mas esse alimento super comum na cozinha de nós brasileiras e brasileiros, ele faz um azulzinho fofo, assim, um azul bem acinzentado, que é o feijão preto. Então eu vou fazer um chazinho bem concentrado de feijão preto, mas a água do demolho do feijão, aquela água que fica de um dia para o outro, né, com feijão dentro, ela já sai na forma de tinta. Então agora eu vou coar a água do feijão preto, já está pronto para ser usado. Lembrando que se eu for conservar, eu posso adicionar um pouquinho de sal grosso e guardo na geladeira fechadinho. Agora a gente vai fazer a tinta do hibisco, que eu posso tanto colhê-lo, mas esse aqui eu já comprei ele desidratado nessas lojas de produtos naturais. O hibisco, ele dá uma cor maravilhosa, mas é uma cor muito sensível à luz. Então, em pouco tempo, ela vai desaparecendo do papel. Eu vou deixar ferver, reduzir um pouquinho para ficar bem concentrado. Eu posso fechar a tampa para que essa redução ela aconteça de uma maneira ainda mais demorada. E o fogo é baixinho. Então eu peguei o hibisco, né? Ele reduziu bastante, olha, ficou só com um restinho de água, tá com uma cor linda, bem forte. Eu vou coar para fazer a minha tinta. Olha só a cor. Eu vou contar para vocês agora como é que faz a tinta do cravo, que é uma das minhas tintas preferidas, porque além de pintar lindamente, ser uma cor duradoura, ele tem um cheiro irresistível. Depois que a gente termina de pintar, a gente não sabe se a gente aprecia a pintura ou se a gente cheira o papel. E eu vou deixar também aqui em fogo baixo. Vou tapar para ele curtir bem devagarzinho. O cravo eu posso fazer tanto à base de água quanto à base de álcool, né? Então, ele tá fervendo aqui para fazer uma tinta à base de água e essa eu ponho para conservar na geladeira, e a base de álcool, o cuidado que eu tenho que ter é para que ela fique conservada no escuro. E aí, uma coisa muito legal que tem no cravo, assim como o urucum, é que eu posso reaproveitá-lo várias vezes. Ou seja, eu posso fazer a tintura à base de álcool uma vez, né, cobrindo o cravo, depois eu coo e eu posso reabastecer o mesmo potinho com mais álcool e produzir mais tinta usando os mesmos elementos. Agora eu já reduzi a água do cravo, olha que linda. Eu vou coar e a minha tinta tá pronta.
E eu queria dizer que o processo de fazer tinta é um processo que começa quando a gente entra em contato com os elementos da natureza, quando a gente está a cada momento observando, né, a floresta, os alimentos que chegam na nossa cozinha e pensando se aquilo sai tinta, como é que sai tinta e como é que é aquela cor, se aquela cor se transforma, se não se transforma, se ela é de curto prazo, longo prazo, médio prazo, como é que a gente pode fazer para fixar melhor essa cor. Enfim, são muitos processos que fazem esse caminho das tintas naturais acontecerem. Então eu vou ensinar para vocês agora como é que faz a tinta com a casca da cebola, mas na infusão com álcool. Quando a gente faz a tinta com álcool, a base de álcool, ela tem uma durabilidade bem maior, né, do que as tintas à base de água. Elas, na verdade, só não são indicadas para crianças bem pequenas que podem, enfim, ingerir, então a gente dá preferência para as tintas à base de água. Mas a tinta à base de álcool, ela dura um tempão, desde que a gente guarde no escuro, sem pegar luz solar, porque as tintas botânicas, elas são fotossensíveis, elas reagem à luz do sol. Então é super simples, né? Eu completo o meu recipiente do tamanho que eu quiser, coloco bastante casca de cebola e depois eu completo com álcool até cobrir. E aí eu fecho, coloco uma etiqueta e nessa etiqueta é sempre bom ter a data para a gente ir conversando com a tinta, vendo como que ela reage com o passar do tempo, né? Então aqui tem o nome, casca da cebola, e eu vou colocar a data de hoje. E uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: se for difícil ter um lugar escuro para armazenar dentro desses saquinhos de papel, que daí a tinta ela fica no escurinho e eu preciso aguardar pelo menos uns 3 dias nessa infusão para que comece a soltar a tinta, né? Depois de uns 10 dias mais ou menos, eu posso fazer aquele processo de coar e ficar só com a tintura da casca da cebola. Quando a gente prepara as tinturas, elas conservam as propriedades medicinais das plantas. E o álcool, ele é muito volátil. Então, conforme eu vou pintando com essa tintura, né, com essa tinta botânica à base de álcool, eu vou também inalando as propriedades medicinais das plantas. Algumas muito cheirosas, outras nem tanto, mas todas elas com as suas riquezas da natureza. Com a macela, o processo é muito, muito parecido com a casca da cebola. Então, eu pego um vidro. Se vocês tiverem um vidro âmbar, melhor ainda, né? Um vidro escurinho. Como eu falei antes, as tintas são fotossensíveis, então já vai ajudando nessa conservação da cor. E a macela, eu quero fazer um convite ao olfato, para que vocês realmente aproveitem essa planta tão cheirosa, além de linda, muito, muito aromática. E aí eu cubro com álcool. E volta e meia eu posso sacudir um pouquinho, né? Espero por mais ou menos uns 3 dias.
E o que eu queria contar para vocês? Essa macela tão linda, ela veio de Cunha, de um município que fica em São Paulo. Então, todo elemento que eu estiver pegando que tenha uma origem, ou mesmo se vocês não souberem o nome da planta certinho, a origem, vocês também podem criar nomes e pensar nessa origem, né? Onde que essa planta nasce, que tipo de ambiente que ela se adapta bem, que a gente vai se aproximando da natureza enquanto a gente produz as tintas. E aí, passado mais ou menos uns 10 dias, eu posso coar e envasar sem as plantinhas. Eu posso até manter mais tempo com a macela dentro, não tem problema, tá? E de novo, aquele macetinho de guardar no escuro, mas pode ser dentro de um armário, pode cobrir com um paninho, tá? Não precisa ter nada em especial. Os vidros também sempre reaproveitados. Então é isso, o importante é a gente estar pensando nesse ciclo todo do início ao fim. E eu vou mostrar agora a tinta de café, que é outro elemento muito aromático e muito fácil da gente ter em casa. Eu peguei um potinho menor, também para mostrar que a gente pode fazer a quantidade de tinta que a gente quiser, desde uma quantidade bem pequenininha até um super filtro para a gente ter numa escola, por exemplo. Então, botei um pouco de café e aí o café que é em pó, eu vou cobrir mais ou menos com o dobro do volume que ele tá no meu vidro, tá? As outras, as plantas, eu coloco a mesma altura de álcool. Esse aqui é mais ou menos o dobro. De novo eu fecho, né? Dou uma agitadinha boa. É legal agitar enquanto ele estiver descansando, né? Umas 2 vezes por dia. Etiqueto com a data e guardo no escurinho. Daqui a uns 2 dias eu posso coar. E para coar a tintura de café é igual quando eu coo o café normal. Eu tenho que usar um coador de pano. O açafrão é uma raiz muito poderosa, ela é riquíssima, faz muito, muito bem para a saúde, para o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente está pintando com açafrão, a gente está, no mínimo, respirando, inalando essas propriedades medicinais que a natureza tão generosamente nos dá. E aí a gente precisa ter bastante coerência e cuidar do processo como um todo. Então eu vou pegar a minha cúrcuma raladinha. Daqui a gente já pode brincar com os carimbos, né? Ela é super, super tintória. E vou acrescentar o álcool, mais ou menos o dobro da quantidade de cúrcuma que eu ralei. Pronto. E aqui é o mesmo processo. Eu vou botar a etiqueta com a data, vou guardar no escuro, vou sacudir de vez em quando. Vou esperar no mínimo uns 3 dias para coar, mas eu posso ficar 1 mês com ela aí dentro do pote tranquilamente para depois coar, tá bom? E olha como ela já fica super amarela muito rápido, ela é maravilhosa. E agora a gente vai fazer a tintura do feijão preto. Então, a gente coloca o feijão aqui. Então eu vou despejar o álcool no feijão, cobrindo até a altura dele. E eu vou deixar mais ou menos na altura do feijão mesmo. Tampo, ponho a minha etiqueta com a data. Posso agitar um pouquinho e vou deixar no escurinho.
guardo no meu saquinho de papel. Agora eu vou mostrar para vocês a tinta de carvão, uma tinta preta. Mas antes eu quero lembrar que o carvão ele já é um giz natural, né? Eu já posso desenhar direto no papel ou no chão, enfim, aonde eu quiser. Para fazer a tinta de carvão, eu pego um pedacinho de carvão, um pedacinho de lixa e ó, lixo meu carvão fazendo uma poeirinha. Pronto. E aí eu pego um pincel úmido, molho e daqui eu já consigo pintar direto. Quanto mais fino eu conseguir lixar, mais limpinha, digamos assim, né, vai ficar a tinta. E olha, eu vou mostrar para vocês o urucum, que é essa planta maravilhosa, muito usada em pinturas corporais pelos povos originários. E o urucum, ele é muito incrível, que a gente abre e já tem aqui o nosso lápis colorido, né? Então, sem preparo nenhum, ele já serve como uma super canetinha colorida. Eu vou aproveitar aquele desenho que eu estava fazendo com carvão e vou mostrar para vocês como que é lindo. Então, uma atividade muito legal para fazer coletivamente é debulhar o urucum, né? A gente vai debulhando e vai tirando as sementinhas e colocando num recipiente para depois a gente fazer uma tintura. Mas a tintura de urucum, ela precisa de um cuidadinho a mais. Depois de um tempo, a gente tem que pegar um pilão e amassar um pouquinho para que ele vá soltando tinta com o tempo, né? Quanto mais a gente pilar ele, melhor. Mas para a gente começar a pilar, a gente tem que esperar pelo menos uns 2 dias de molho para ele dar uma inchadinha assim. E aí a gente consegue. Bom, então eu vou colocar o álcool e eu posso colocar mais ou menos umas 3 vezes o volume do urucum que eu tenho no álcool, porque ele vai soltando realmente bastante tinta com o tempo. Eu coloco a minha etiqueta com a data e deixo ele na sombra. Vocês, uma tinta que é super simples, que é com a casca da cebola. E é um elemento que a gente tem em casa, né? Bem comum da gente ter em casa. Principalmente essa casquinha douradinha. Então eu coloco no fundo da panela. Coloco um pouquinho de água e o macete é deixar bem concentrado. Colocar pouca água para a quantidade de casca de cebola. E aí eu vou tapar e vou esperar ferver. Esqueci de pegar a tampa. Se vocês tiverem um vidro âmbar, quero fazer um convite, né, ao olfato. Agora eu vou mostrar para vocês como é que essas tintas ficam no papel, as cores que elas têm. É super importante a gente perceber que elas têm uma cor na hora que a gente pinta e algumas delas fixam de um jeito diferente, ou seja, quando elas secam, as cores se transformam. Algumas ficam mais vivas, outras vão mudando de tonalidade. E assim a gente pode ir conversando com a natureza. A gente vai vendo as transformações que acontecem e vai se lembrando que a vida está sempre em movimento, assim como as tintas.